Então vamos nós. Ontem nós vimos o carro, nós refizemos o carro em sala. Eu comecei a falar de gets e sets no relógio, modificadores de acesso, construtores e passagem e parâmetros default. Então foram esses 4 conteúdos ontem. Vocês querem que eu refaça alguma coisa, explique alguma coisa melhor em relação ao conteúdo que a gente já viu? Ou então vamos para frente? O que vocês querem? Porque a gente tem tempo para poder revisar, tirar dúvidas, assim como eu estudar aula. E o tempo é de vocês. Oi. Tudo bem. Tá. Então vamos nós. Ótima pergunta. Cadir S03 E02. Então vamos lá. Então, ok. Então vamos para o conceito. Orientação a objetos se referem a objetos, ou seja, a entidades que de alguma forma a gente traz do mundo real, e essas entidades elas têm um estado e um comportamento. Então nós temos entidades com um estado e um comportamento. Então, por exemplo, nós poderíamos ter uma caneta. Então, eu poderia ter 2 canetas. Eu teria uma caneta A e uma caneta B. Então, o tipo é a caneta e os meus objetos é A e B. A e B são 2 canetas. E aí eu estou relacionando a ele 2 variáveis. A variável A para a caneta A e a variável B para a caneta B. Eu poderia dizer que a minha caneta A é azul e a minha caneta B é vermelha. Então, o estado da caneta A, aquilo que ela guarda, a situação em que ela está, significa que ela é a caneta azul, e o estado da caneta B significa que ela é uma caneta vermelha. Então, o estado ele vai estar relacionado com os atributos. E os atributos são variáveis que determinam o estado. O comportamento é o que ela faz. Então, por exemplo, eu poderia pedir para uma caneta escrever. Então, eu posso pedir para a caneta A escrever e a caneta B escrever. E esse comportamento vai depender dos atributos. Talvez a caneta A não consiga escrever porque acabou a tinta dela. Então, o fato de ter tinta ou não ter tinta está relacionado ao estado. Então, os comportamentos de uma entidade manipulam essa entidade e o entorno no qual ela se relaciona. Então, por exemplo, eu poderia, sei lá, tem caneta recarregável, não tem? Tem aquelas canetas tinteiro. Então, eu poderia abrir compartimento, abrir carga, exemplo. Abrir carga. Recarregar tantos ml, 30 ml. E escrever. Agora eu posso... eu tenho que fechar o compartimento de carga. Fechar a carga e agora sim eu posso escrever. Então, dá para a gente perceber que o A ele não tem só a cor,
mas ele poderia ter também outros atributos, como, por exemplo, a quantidade de tinta, né? Quantidade de tinta. Tá? Então, a gente modela isso daqui numa coisa chamada classe. A classe ela serve como um modelo para os nossos objetos que serão criados. Então, uma classe caneta, de acordo com o nosso modelo aqui, o Copilot já sugeriu essas coisas. A caneta vai ter uma cor e vai ter uma quantidade de tinta e vai ter um booleano para definir se o reservatório de tinta está aberto ou está fechado. Para poder abrir o reservatório de tinta, a gente usa abrir. Para poder fechar o reservatório de tinta, a gente usa fechar. Para colocar tinta dentro do reservatório, a gente usa recarregar. E para escrever, a gente usa escrever. Exemplo. Tem até uma questão chamada loquiveira que... É parecida com isso, né? Os objetos, de alguma forma, vão se relacionar. Por exemplo, eu poderia ter também um papel. Vamos imaginar que a gente tem um papel, tá bom? O papel poderia ter um texto apenas. String texto. Vamos imaginar que o meu papel é assim. O meu papel tem um texto. Sai, Copilot, sai. Espera aí que ele tá reclamando do string aqui. Pronto. O meu papel tem um texto. Ok. Como é que eu escrevo no papel? Quem é que escreve no papel? A caneta. Então, de alguma forma, caneta vai ter que se relacionar com papel. Eu vou tirar a tinta da caneta e escrever o texto no papel. Então, eu poderia pensar, beleza, eu vou fazer, então, o seguinte. Existe a caneta e existe o papel. Quando eu for escrever, eu vou escrever um texto, e escrever esse texto no papel. Então, no caso aqui, a caneta não vai modificar apenas a si mesma. Ela vai modificar a si mesma e vai modificar o papel que ela está escrevendo. Tá? Então, a gente começa a pensar, beleza, os objetos eles se relacionam de alguma forma. Então, quando eu escrever, eu não vou estar modificando apenas gastando a tinta da caneta, mas eu também estaria, sei lá, consumindo ou guardando alguma informação no papel. Vamos imaginar como é que ficaria essa... Vamos pensar assim, o papel, ele tem o texto que ele guarda, tá dentro, bem mesmo na linha, né? O papel tem o texto que ele guarda e vamos ficar só nisso, tá? Então, vamos fazer o seguinte. Como é que fala? A orelha para a palavra, a gente no site. Vamos bem simples. Eu só quero tirar a tinta da caneta e escrever no papel. Bem simples, tá? Então, vou fazer o seguinte. Como é que a gente poderia pensar no gasto de tinta? Eu vou fazer uma unidade de tinta por letra, para ficar simples de a gente entender, tá bom? Então, eu não tenho uma certa quantidade de tinta na minha caneta? Inteiro, não sei o que é que isso representa, 50, 100, 200, tudo bem. Então, para cada letrinha que eu fosse escrever, eu gastaria uma unidade de tinta. Então, eu vou ver se eu tenho tinta suficiente. Como é que eu faria esse teste? É que nem um carro, né? Se eu tenho tinta suficiente para escrever o texto todo, ou seja, se a quantidade de tinta que eu tenho é maior ou igual ao tamanho do texto, aí o que é que eu vou fazer? Eu vou gastar essa tinta, ó, o Copilot já fez aqui, ó. Eu vou gastar a tinta, diminuir a tinta do tamanho do texto, e vou pegar esse texto e colocar onde? No papel. Tá vendo esse texto que eu tentei escrever? Esse texto que eu tentei escrever, ele está entrando dentro do texto de P. Só que quem é P? P é o papel. Então, eu peguei a tinta da caneta e joguei no papel. Vamos ver isso daqui funcionando? Tá? Então, eu vou fazer aqui a seguinte coisa. Vou criar a main aqui, só para a gente ver os elementos se relacionando, tá? Então, eu vou criar uma caneta. Caneta A.
Eu vou logo dizer que a caneta A é azul e que ela tem 100 unidades de tinta. Para poder escrever no papel, eu tenho que ter um papel. E para criar um papel, eu preciso criar um objeto papel. Eu tenho a classe, eu tenho o molde, mas eu não tenho o objeto. Objetos são criados a partir da classe. Como é que eu crio um papel aqui? Papel, papel. Acabei de criar o papel. Papel com P maiúsculo é a classe. Papel com P minúsculo é o objeto. É o elemento que eu acabei de criar. Por exemplo, eu vou colocar aqui o texto inicial do papel. Se eu pedir para mostrar o texto inicial, papel.texto, ele vai imprimir exatamente o texto do papel, texto inicial. Ok, agora eu quero escrever nesse papel. Com a caneta. Obrigado, Copart. Eu vou invocar a partir da caneta, porque é ela que tem o método de escrever. Eu vou invocar a partir da caneta, caneta.escrever. E ele pede dois parâmetros. O texto que eu vou escrever e onde eu vou escrever. Eu vou escrever esse texto nesse papel. E aí ele vai pegar texto inicial e jogar dentro do papel, que já contém o quê? Não, ele vai pegar texto 1 e jogar para dentro do papel. Aí vai ficar texto inicial concatenado com texto 1, que foi o que eu pedi para ela fazer. Eu pedi que ela concatenasse o texto dela com o texto que já tinha no papel, por isso que tem o mais igual aqui. Se eu fizesse só a atribuição, eu estaria substituindo o texto no papel. Eu não quero substituir. Eu quero incrementar. Então, agora, se eu rodar isso daqui, eu terei que o meu texto da caneta foi jogado para dentro do papel. Texto inicial e texto 1. E a caneta pode continuar fazendo isso até acabar a tinta. Quando acabar a tinta, aí não tem mais como escrever no papel. Por exemplo, se eu botar uma tinta, pouca tinta, 10 unidades de tinta, ele vai conseguir escrever a primeira vez, mas não vai conseguir escrever a segunda. Então, eu consegui escrever uma, mas na segunda não tem tinta suficiente. Por isso que só tem texto 1 aqui e não tem texto 2. Então, recapitulando. As classes são os moldes que criam os objetos. Um objeto, ele tem um estado, que está relacionado ao que contém as suas variáveis, e um comportamento, que está relacionado aos seus métodos. Os métodos alteram o estado do objeto, e dos objetos com os quais eles se relacionam. É isso. Ok? Melhorou ou piorou? Uma curiosidade. Diz. Eu estou aqui resolvendo a questão de relógio. Tá. E tem um comando aqui, set view. Isso seria para zerar o contador de horas em segundos? É para colocar o zero quando vai imprimir. Porque no C++, acho que tem lá no vídeo também, né? Então, para coisar é usar o set hour mesmo, né? Para você setar para zero e colocar a condição. Por exemplo, se você quer colocar com duas casas decimais, você poderia tanto fazer assim, printf %02d 5. Aí ele faria 0,5. Se fosse fazer com C++ mesmo, você teria que dar um stdcout, std 7. Aí, como é? 7 fio. Vou preencher com zeros, acho que é assim. Duas casas decimais, 5. Aí, para isso, você precisa da biblioteca. Aí, o manip. Eu vou preencher com zeros, se precisar, até completar duas casas decimais. Dois de tamanho, na verdade. Né? Então, se você quisesse alinhar, você também poderia fazer a mesma coisa. Eu vou completar com espaços. Vou completar com espaços para alinhar à esquerda até fazer 10 casas decimais. Então, ele vai botar 10 casas decimais, 10 espaços
até alinhar, até formar 10 dígitos, né? 10 caracteres, 10 casas. Entendi. Ok? Tudo bem. Então, vamos nós. Explico logo Vocês vão ter o relógio. Eu posso até continuar o relógio agora. Alguém tentou fazer o relógio, Carlos? Deu certo? Não é muito difícil não, né? Não, a loja tá bem simples. É só fazer o... Eu buguei na parte do construto, que eu não sabia. Ah, tá. Tá, tudo bem. Então, assim, eu deixo o relógio aí de sugestão para o pessoal. Deixa eu ressuscitar o código de ontem. Só revisar o código de ontem, tá? Porque aí a gente relembra os conceitos. Então, se você está muito acostumado com slide e gostaria que eu fizesse uns slides com conteúdo para mandar para vocês, vão sonhando, tá? Vou fazer isso não. Desculpa. A planilha. Teve gente que reclamou. E aí eu entendo, assim, com toda a razão da planilha, que o pessoal disse assim, que não era ético. Não, cadê? Deixa eu pegar a planilha de notas aí. Todo mundo já aprendeu como é que preenche a planilha de notas? Ou alguém ainda está com dificuldade? Então, assim, o pessoal estava achando ruim porque dava para ver as atividades de todo mundo, né? E a pessoa ficava com vergonha de ficar... dos colegas verem que ela não tinha feito nada. Porque, assim, de forma ética... não era pra gente ver o que os outros estão fazendo, tá? Então, se você prefere que os outros não vejam que você não fez nada, é só fazer as atividades, tá certo? Porque, em termos de logística, é impossível para mim, principalmente nesse modelo compartilhado, eu fazer um link separado para cada aluno, por exemplo, como o Cigar faz. Eu procurei ferramenta, mas, por exemplo, que calcula a nota, eu consigo colocar as pontuações, assim, que tem essa flexibilidade, é muito difícil. Então, realmente, infelizmente, não tem como omitir que não vejam uns dos outros. Uma vez, professor, eu vi uma maneira de calcular esse grupo, e aí eu pela matrícula, só que não tinha esse grupo de e-mail, né? Esse grupo de e-mail também. Ah, entendi. Aí não dava para saber quem era quem, tinha só a matrícula. Entendi. Tá aí que eu nunca tinha pensado nisso, não. Se o povo já anota errado tendo nome, imagine se não tiver o nome. Professor, sumiu um monte de ponto meu pai do céu. Mas é uma ideia boa essa da matrícula. A gente podia pensar no codinome para cada um, né? Cada um escolhia seu codinome, Gato Malhado 36. E aí, se você não disser para ninguém, tá ali. Tá aí que eu gostei? Vou esperar o pessoal colocar os e-mails. Tem um pessoal talvez que até nunca veio, né, para disciplina. Quando colocarem os e-mails, eu travo nos e-mails e deixo você substituir seu nome pelo seu codinome. Tá certo? Aí como é que eu vou saber quem é quem? Tá, né? Deixa assim. É só fazer as atividades. Todo mundo não pretende passar? Acho que todo mundo pretende, então faça. Só faça as atividades. Ok? Se vocês tiverem dificuldade, a gente trabalha juntos. Tá, então para a semana que vem, eu vou colocar o seguinte. Vou colocar o relógio. O relógio para vocês terminarem ou fazerem de novo para poder fixar as atividades. Vai ser a primeira atividade opcional, vale 2 pontinhos, e a gente tem o Tamagotchi. O Tamagotchi, como ele é um pouquinho mais trabalhoso, o carro ele vai valer 6 pontinhos. É bom que toda vez que eu crio uma linha nova, a nota de todo mundo cai, né? Não é bom, não é ruim. Você já fica, ó, já vendo? Já tem gente que fez o relógio. Então, quando vocês forem fazer o relógio, o que é que eu gostaria que vocês tentassem fazer?
Eu quero que vocês tentem fazer amém. No começo, acho que até essa e a semana que vem, vocês ainda vão ter amém dos códigos, justamente para irem se acostumando, entendendo como é que faz o processamento de dados. Só que daqui a pouco ela vai atrapalhar mais do que ajudar, porque você vai ter que ficar comentando. Se tiver um erro, você vai ter, não sabe bem de onde foi que saiu o erro. Então é mais fácil você ir construindo aos pouquinhos, conforme você vai escrevendo. Então, por exemplo, vamos aqui para a hora. Eu tenho hora, minuto e segundo. Hora, criei aqui o construtor parcial de hora, minuto e segundo. Tem o get hora. Tenho o set hora. E tenho aqui essa string. Então, eu vou começar a fazer a main aqui do reloginho. Tá aqui o relógio. O relógio é qual? 0,36, é? PO 0,36 em C++. Copy 0,36. Só puxando a descrição para cá. Ok. Então vamos relembrar aqui como é que a gente faz a main para vocês irem se acostumando, tá? Então, esse aqui é o diagrama. Então, bora lá. Se você quiser, você pode pegar aquele primeiro pedacinho daqui. Primeiro, eu preciso manipular um relógio. Então, eu vou criar aqui um time e vou inicializar com 000, porque eu acho que é o que ele diz lá na questão. Aí, eu vou fazer o meu loop infinito. Vou lá, loop infinito. Tenho que ler a linha. Fn input. Vou quebrar os argumentos. Argumentos, split de linha. Tem os argumentos, vou pro laço. Ó, até o Copilot já aprendeu. Não, eu tenho que imprimir agora a linha, né? Fn write mais linha. Pronto, agora eu vou pro loop. Duas coisas que você tem que ter no loop obrigatório. É o ponto de partida, que seria esse daqui, não, o ponto de parada. E um muito importante, que pode economizar muita dor de cabeça da sua vida. Se você não encontrar o argumento no loop, ele tem que é bom que ele avise que você não encontrou. Porque às vezes a gente escreve, exemplo, um erro muito comum, tá? Se o argumento for igual, show. Se a pessoa mandou digitar show, aí você vai lá e mostra o relógio, né? Time.str. Então, se a pessoa mandou digitar show, você mostra o STR do relógio. Tá aqui o STR do relógio. Pronto, já está no ponto de rodar. Só que você não tem isso daqui, tá? Aí, o que é que vai acontecer? Quando você rodar, seja no Replit ou seja aqui, então mandar rodar. Eu vou rodar. O meu código é o solver.cvp e os testes estão lá na descrição. Ele já está dizendo que eu esqueci de fechar a chave. Onde que eu esqueci de fechar a chave? 44. Ah, é a chave do while. Aí você vê, ó. Eu tenho um método show, só que ele não está imprimindo nada. Aí você vai lá e vê, por que não está imprimindo nada? Eu não fiz direito isso daqui? Por que o meu show não funciona? Porque está escrito errado. Tá vendo ali, ó? Show. Show. Ah, professor, porque o senhor errou. Pronto, agora acertei. Show. Perfeito. Perfeito. Show. Então, assim, se você tiver esse else aqui, cadê, ó? Se você tiver o último else do comando inválido, se você errar a invocação, ele vai avisar que ele não encontrou o show. Aí você, tá. Ele não encontrou o show é porque eu esqueci de chamar.
Tudo bem? Por isso que esse elsezinho é importante. Aí você, beleza, show é assim, show com W. Então, vamos lá. Laço infinito. Se você esquecer o end, o teu código vai ficar em loop infinito, porque ele não vai saber, não vai conseguir o ponto de parada. Então você tem que colocar o end. Se você esquecer o else, se você escrever errado, dá errado. Mas fora isso, é só colar a invocação na chamada. Não tem o que fazer. Então vamos aqui, vamos rodar aqui o primeiro. Beleza. Essa é a base também. Então vamos ver aqui. Mas tá em todos os exercícios do repositório que a gente faz, ó. Eles estão. Deixa eu ver se está aqui no Telegram. Mas vamos lá. Peraí. Playlist da disciplina. Isso tá no GitHub de vocês. Deixa eu colocar logo aqui. Vocês têm um GitHub onde eu faço os códigos que estão em sala. Vai para lá, esqueci de falar. github.com/cenapk. Deixa eu fazer o link dele. Vocês estão com o repositório. Cadê? Eu vou colocar lá também. PO 2023-1. Então, os códigos que a gente está fazendo em casa estão indo para lá, tá vendo? Vou colocar lá no Telegram também. Editar. GitHub com os códigos feitos em sala. Então, os nossos códigos de sala vão para cá. Na pior das hipóteses, eu fiz e esqueci de dar o push, aí não apareceu lá. Então, é só vocês me avisarem que eu faço o push e mando os códigos todos para lá. Então, pronto. Agora, os códigos que a gente acabou de fazer, tá vendo? S02 e o do relógio que a gente está mexendo agora. Tá aqui o código que a gente está mexendo agora. Então, às vezes eu faço, esqueci de enviar. É só me avisarem, me lembrarem lá no Telegram. Como, por exemplo, alguém me lembrou no sábado de manhã, não foi para o seu vídeo. Aí, como hoje o dia eu tenho aula, todas as aulas do dia, eu tenho aula agora, aula no começo da tarde, aula depois da tarde, aí eu não lembro de enviar. Aí, se você me der só uma lembrança, me ajuda. Ok, e aí a gente vai no processo de ir ajustando o nosso código para a demanda. O que é que está de errado aqui? Por que tem comando inválido? Porque eu não fiz o set. Como ele não achou o set, ele não soube o que fazer. Então eu vou lá e vou fazer o set. Então minha próxima entrada vai ser o seguinte. Ó, copio aqui e colo aqui. Se a pessoa digitar set, ela vai me passar 3 parâmetros, tá vendo? O primeiro vai ser a hora, o segundo vai ser o minuto e o terceiro vai ser o segundo. Então eu preciso fazer o meu time.setHora, ótimo. Argumento 1, só precisa de um mais. Lembrando que o mais, ele está definido lá no FN, ele converte de texto para double, tá? Então é uma forma fácil de converter para número. Eu roubei essa ideia lá do JavaScript, tá? Ué, já tenho 7 horas, mas eu vou precisar fazer também o quê? 7 minutos. O minuto está no argumento 2 e fica faltando o segundo que está no argumento 3. Epa, tá faltando os métodos. Então eu vou ter que ir lá e vou fazer os métodos. Já tenho 7 horas. Vou fazer errado de propósito, tá? Então, int value e eu vou só atribuir. Então, o meu minuto vai receber o value. E aí eu vou fazer aqui o 7 segundos e o segundo vai receber o value. Fiz. Vai passar nesse teste? Vai. Mas provavelmente vai falhar naquele que ele tenta colocar um minuto errado. Mas vamos passinho a passinho. Esse o quê? Tá. O this, ele é uma forma explícita de dizer que eu estou trabalhando com um atributo.
que não é uma variável local, uma variável de escopo, é um atributo desse objeto que eu dou. Ele não é obrigatório. Ele só é obrigatório quando eu tenho é o que a gente chama de sombreamento de variável. Uma variável de mesmo nome faz sombra para outra. Eu não consigo acessar a variável mais externa. Então, por exemplo, aqui eu tenho um parâmetro chamado hora. E eu também tenho um atributo chamado hora. Se eu quisesse acessar o atributo, aí eu seria obrigado a usar o this. Então, em Java, normalmente é ponto, TypeScript é ponto, em Python você usa o self, em algumas linguagens é opcional, em outras linguagens é obrigatório. Então, por exemplo, em Python você é obrigado a usar o self, senão você não acessa o elemento, o parâmetro, o método, e por aí vai. E aí a gente continua no jogo de ajuste. Cada novo passinho vai me dar um novo ajuste. Aqui ele está dizendo, ó, eu tô dizendo hora inválida. Ok. Só que eu estou pulando uma linha a mais. Então, provavelmente eu estou dando hora inválida, barra N. Ó, tá vendo? Ó? Tirar esse barra N daqui. Aí eu ajusto, roda de novo, ajusto, roda de novo. Se você começar a pegar o macete, você pode começar a fazer mais coisas ao mesmo tempo. Mas se você ainda está aprendendo, não tente dar passo demais. Eu vou fazer logo todos os métodos, todas as mensagens de erro, todos os ajustes, porque aí vai ter tanto erro para consertar que atrapalha mais do que ajuda. Ó, aí aqui já deu errado. Eu dei um 7, 1, 70, 50. E ele me mostrou que 0, 1, 70, 50. Mas está errado, né? Era para eu ter validado o minuto. E aí você continua para poder terminar. Então, é basicamente o que a gente fez no 7 horas, mas fazendo os outros. E aí a gente tem a brincadeira, assim, a única coisa que envolve lógica, né? Tudo isso daqui não envolve lógica, é um quebra-cabeça, é um jogo de montagem. Eu coloco essa informação aqui, aí esse valor passa para lá, então é um ping-pong de dados. Esse valor passa para cá, passa para dentro da função, a função valida, coloca aqui. Então, não tem muito de lógica, não tem laço. A única lógica divertida que você vai ter aqui é do próximo segundo, né? Então, como é que eu saio? Dado um número, dado uma hora, como é que eu calculo o próximo segundo? Aí eu deixo a dica para vocês. Vocês vão fazendo por parte. Você incrementa o segundo. Aí você verifica. Se estourar 60, aí você ajusta o segundo e faz o quê? Incrementa o minuto. Só que o minuto pode fazer o quê? Estourar também. Se estourar, você ajusta o minuto e incrementa a hora. Aí você valida a hora. Se a hora estourar, aí você ajusta a hora e aí seria só isso. É só um joguinho de brincar de fiel. Se eu não vou fazer não, porque senão não tem graça. Não vai valer os 2 pontos que estão lá na planilha. Professor, é 2 pontos. O que é que significa o ponto extra? Significa que se você fizer tudo que é obrigatório, você tem 10. O extra lhe permite ir um pouquinho além. Então, se você faz no extra, você fica com 11. Para que serve o extra? Porque às vezes tem uma atividade que você está sem saco de fazer, ou que é chata, que você acha que é chata, ou que você só fez metade. Então, assim, lhe dá uma margem de manobra para você faz se quiser. Entendeu? É besta, eu vou fazer não. Mas, tudo bem. Tudo bem. Não precisa, não. Ok? Então, assim, minha sugestão. Você vai fazer, faça, mas não simplesmente copie tudo que está aqui e complete só o que falta. Tente escrever também para ir se acostumando com os modelos e todo o resto. Tá? Vamos agora para o Tamagotchi. Tamagotchi é muito legal. Tamagotchi é outro quebra-cabeça. CD S03E02. Tamagotchi é qual o número? 006. Eu vou baixar ele aqui usando o mesmo
Mesma coisa que tem lá no Replit é aqui. Ó. Então, o run roda os testes e o down baixa os testes. Então, é o 0 o quê? 006? 006 é de PO. 006 em C++. Ok. Então, temos o 006 aqui. Vamos ver a descrição do Tamagotchi. A gente já leu a descrição de ontem, então eu vou tentar... Vocês têm o rascunho, que é justamente o rascunho que ele baixa, se vocês quiserem, né? Lembrando, o rascunho, ele ainda é um presente por enquanto. Depois ele não vem mais. Mas olhem aqui como é trivial. Assim, como tudo se repete. Eu crio o patch, laço infinito, leio a entrada, quebro os argumentos, replico a entrada e começo no if else sem fim. Se for end break, se eu não achar o comando, não achei o comando. Se por acaso for para iniciar o Tamagotchi, eu preciso de 3 inteiros. Eu pego os 3 inteiros e inicio o Tamagotchi. E o Tamagotchi precisa de 3 inteiros: energia, fome e a limpeza. E aí aqui você vai inicializar os valores. Aqui, diferente do relógio, não tem como ser inválido, tá? Porque se você pode ser qualquer valor de energia infinito, então basta fazer a inicialização. Então, onde é que está o quebra-cabeça do Tamagotchi? A gente tem que gerenciar 3 coisas. Deixa eu pegar o diagrama. A gente tem que gerenciar 3 coisas no Tamagotchi e é isso que deixa a atividade complicada. Vamos lá. Pythons. A gente tem que gerenciar se ele está vivo ou não. Primeira coisa que a gente tem que fazer. Porque não dá para ficar brincando com o bichinho que morreu. A gente tem que matar o Tamagotchi, mas a gente tem que poder matar de várias formas diferentes. Tanto de fome, quanto de sujeira, quanto de cansaço. E a gente tem todos esses métodos que geram ações diferentes. Comer, brincar, dar banho e dormir. Não, você não mata, porque esse é muito fácil. Você tem que... Não, você brinca com ele até ele morrer de esgotado. Entendeu? Esse tipo de coisa. Não. Você deixa ele morrer de fome, mas você não mata direto. Entendeu? Vamos lá, então. Então, como é que a gente vai organizar os dados para as ações para poder simplificar isso? Então, a gente vai fazer o seguinte. O nosso método set, ele vai ficar responsável por várias coisas. Primeiro, ele vai impedir que esse valor estoure os limites, porque uma característica do set é garantir que os valores estão dentro dos limites. Então, ele nem vai poder passar do máximo, nem vai poder ir abaixo de 0. E a segunda coisa é o set vai trabalhar como ele vai ficar... Não organizador. Ele vai ficar pastorando. Se por acaso você der um set que faça o valor da variável cair para abaixo de 0, o set vai garantir que o bichinho morre. Entendeu? Por quê? Porque você tentou atribuir um valor negativo ou um valor 0. Então, se você seta para 0, morreu. Está morto. Então, assim, isso faz com o quê? Se o set garante que eles estão dentro dos limites e que o elemento vai morrer e que o bonequinho vai morrer, por exemplo, se você der um set clean para -1, set clean garante que a limpeza vai para 0 e o bichinho morreu de sujeira, né? Morreu lá contaminado. A gente consegue começar a escrever os nossos métodos de ação de uma forma mais fácil. Bora lá olhar no rascunho como foi que ficou. Ó.
Ah, eu tenho um rascunho lá no VS Code, fica melhor de ver. Cadê meu VS Code? Ah, tá aqui, pera. Ó. Para brincar com o pet. Se ele não estiver vivo, eu volto. Eu não brinco com ele. Mas se ele estiver vivo, eu tenho que fazer todas aquelas modificações. A energia diminui em 2, a fome diminui em 1, a limpeza diminui em 3, os diamantes aumentam em 1 e a idade aumenta de 1. Ok. Por que é que eu ter 7 para energia, fome e limpeza é útil, mas para diamantes e idade não é? Não é o usuário que vai fazer. Não é o usuário que vai definir a quantidade de velocidade? Não, porque diamantes e idade não tem restrições. Não. Eu quero o meu pet comigo para sempre. A judiação sem fim. Vamos lá. Não, tudo bem. Claro que se a gente está fazendo um código profissional, seria uma certa inconsistência eu ter 7 para tudo e não ter para esses 2. Mas a ideia é que energia, fome e limpeza, eles têm consequências, eles vão ter validações. Enquanto diamantes e idade, eles podem só aumentar o tanto que quiser. Tá? Aí a gente vai para uma questão filosófica agora. Cada linguagem... Por isso que eu gosto de falar por isso que eu gosto de trabalhar com a linguagem diferente do Java, porque eu consigo ficar fazendo referência para as outras linguagens. Se eu tivesse em Java, eu ia acabar só falando de Java. Cada linguagem vai ter uma filosofia de trabalho. Exemplo. Quando você está em Java, é meio que obrigatório ter 7 para tudo. Sets e gets. Porque a filosofia deles é assim. Cria o set. Se no futuro você precisar validar, já tem o set, não vai quebrar o teu código. Você não vai precisar mudar a interface, já tem os métodos para poder trabalhar com aquilo. Quando você vai para o Python pensa assim, é só código inútil. Muitas vezes a gente cria os objetos mais para guardar dados, e muitos deles não têm validação, é o que eles chamam de classes dummy, né? É uma classe tonta, boba, que ela empacota um bocado de dados. Então, se você não precisa de validação, não fique criando um monte de código desnecessariamente. Então, essa é a questão de filosofia ou a forma de trabalhar de linguagem para linguagem, de projeto para projeto. Então, não existe uma regra absoluta. Existem recomendações de uso. Então, aqui é uma forma só de fazer a gente pensar. Beleza, esse daqui eu sou obrigado a ter porque vai simplificar meu código. Eu vou precisar das validações, mas esse daqui não. Pensa assim, ó. Se por acaso, sei lá, a gente tivesse também aqui no Tamagotchi uma lojinha virtual ou alguma coisa assim, que gastasse os diamantes e aí os diamantes pudessem acabar. Pô, agora eu preciso ter um set, porque eu tenho que garantir que o meu diamante não vai para negativo. Ou estoura um limite, né? Exato, alguma coisa assim. Ou então, sei lá, eu tenho que fazer com que cada tipo de pet morra de velhice numa determinada idade. Então agora eu preciso de um set age. Então a gente vai manipulando gets e sets. Outro exemplo de quando gets e sets não são úteis. Então, faz de conta que você está fazendo uma classe do tipo conta. Uma classe conta corrente, sei lá. A tua conta corrente tem um saldo. Tudo bem? Então, você diz, não, eu não quero ter um set saldo e um get saldo. Eu não quero... Escolha, tá? Eu não quero alterar o saldo diretamente. Para o saldo aumentar, eu vou criar uma operação de depósito, sei lá, depósito. E para o saldo diminuir, eu vou ter um saque. Ok? Então, assim,
para esse contexto, para esse problema, para essa implementação, onde eu não quero ter acesso direto ao saldo, eu não dou acesso ao saldo. O meu saldo vai ser private e quem quiser mexer no saldo vai ter que fazer via saque e depósito. Ok? Então, assim, o que é que eu estou tentando debater aqui? Gets e sets, eles não são uma verdade universal que você tem que colocar em tudo. Vai depender do problema, vai depender da linguagem, vai depender das regras do projeto que você está trabalhando. Porém, eles existem e eles servem para quê? Validar o acesso e controlar o acesso das minhas variáveis. Mas também não tem, né? Hã? O depósito é 7. O depósito ele faria um set, só que, por exemplo, o depósito poderia garantir que é sempre inserindo dinheiro e não retirando. Se o valor for menor do que zero, o valor é inválido, entendeu? O saque é a mesma coisa. Então, assim, você também teria que garantir que você só pode sacar se tiver dinheiro. Então, aí você coloca outras regras. Então, não seria só o set. Você teria operações de depósito e saque, exemplo. Tá? Então, são reflexões sobre gets e sets, tá? Então, aqui no Tamagotchi é o jogo de manipulação de dados. E uma parte do trabalho que você vai ter é esse se acostumar com o fluxo, porque até então, quando a gente estava em FUP, no máximo a gente tinha a main e uma função. Só que agora a gente tem um monte de função que está se comportando junto. Mesmo que elas sejam simples, a gente tem que os dados eles entram por aqui. Exemplo, né? Quando eu vou tentar botar o bichinho para brincar. Eu tenho que a minha informação ela entra para cá, aí daqui vai para o método play, aí o método play verifica se está vivo, o verifica se está vivo que faz a impressão que o bichinho está morto ou não está morto, para eu não ter essa mesma impressão em todos os jogos, porque senão você teria que fazer o seguinte, imagina se você não tem um método como esse, aí você tem que fazer, você vai ter que replicar isso em todo canto. Por exemplo, antes de brincar, você vai ter que fazer o teste, se por acaso ele pode ou não pode brincar. Antes de dar banho, o teste. Antes de comer, o teste. Antes de dormir, o teste. E aí, em programação, não necessariamente em orientação a objeto, você tem um conceito que é o DRY. Obrigado, Copilot. Don't repeat yourself. E a ideia é, você tem que pensar o seguinte... Se eu tivesse que modificar esse comportamento ou isso no código, eu modificaria em apenas um lugar? Porque se você tem que modificar em vários lugares, você está tendo redundância. Isso significa que se você tiver que fazer manutenção, você ajustar em um e esquecer nos outros, seu código vai ficar inconsistente. Por exemplo, esse é um exemplo, cadê? Esse é um exemplo de código. Cadê? Eu botei aqui, não, apaguei, né? Esse é um exemplo de código inconsistente. Você tem a mesma mensagem de erro, a mesma redundância em vários lugares. Ué, então vamos colocar num canto só. Quem vai verificar se o bichinho está vivo ou não vai ser testar se está vivo. Que vai avisar, ei, você não pode dar de comer para um bichinho morto. Você pode alimentar outro bichinho com ele, mas dar de comer para ele não. Vocês nunca tentaram dar um bichinho morto para outro bichinho comer, não? Não? Nunca deram muriçoca, mosca para aquelas aranhas que ficam na teia, não? Ó, tá vendo? Pelo menos. Eu tinha uma criação de aranha quando eu era novo. Aí, ficava lá atrás do quintal do meu pai e era assim um monte de teia. E por coincidência... Não, aí eu sempre gostava de ir lá e ver as aranhazinhas, tinha às vezes os insetinhos. Só que eu percebia que elas não gostavam muito de formiga. Talvez o gosto seja ruim. E aí teve sétima série, só dando um time e tal, pra gente resetar aqui, porque senão satura a cabeça. Daqui a pouco eu volto para o controle, tá? Lá tinha um colega de sala, lá do colégio, o Moisés, o nome dele, que ele me ensinou a pegar mosca. Vocês conseguem pegar mosca assim? Ou não? Nunca tentaram, nunca viram Karate Kid, não? Tá, qual é a brincadeira? A mosca, ela tá aqui no local, tá?
você precisa acompanhar o arco que ela faz para pegar ela no ar, porque ela é mais rápida que você. Ela sente o deslocamento de ar. E aí eu comecei a pegar as moscas, você pega ela, segura ela, arranca as duas asinhas, e aí você joga ela para as aranhas. É massa, cara. Porque se você não arrancar as asas, na hora que você jogar, ela sai voando. Então você tem que garantir que ela não vai voar. E aí nas férias, depois que eu aprendi a fazer isso, nas férias, eu viajei para minha avó lá em Itaiçaba. E a minha avó, ela tinha um louva-a-Deus que por acaso apareceu lá na casa dela e resolveu morar numa planta que ficava em cima da sala, no vasinho que ficava na sala. O louva-a-Deus que morar lá. E aí, na minha avó tinha muita mosca, eu dava assim uns 20, né? Eu pegava e ficava jogando as moscas lá dentro do vaso. Aí ele ia lá, pegava e comia. E aí, no final das férias, ele morreu, acho que de gordo, de tanta comida que eu dei. Eu fiquei triste. Aí... Hã? Foi, só se for. Aí eu até tentei pegar os outros louva-a-Deus que eu pegava, eu botava lá na planta, mas eles não queriam morar lá, eles sempre acabavam indo embora. Ok, resetado, vamos voltar aqui para cá. Tá? Eu não estou matando a aula não, tá, pessoal? Estou só dando um time mental. Foco. Beleza. Então, alguém ainda lembra o que é o dry? Don't repeat yourself, né? Em inglês, dry é seco, né? E tem alguma coisa a ver, né? É seco, né? Não repita, não se repita. Então, se você está fazendo o mesmo código em vários lugares, várias vezes, poxa vida, não está legal. Se eu tivesse que mudar alguma coisa aqui, alguma coisa na lógica, eu teria que mudar em vários lugares. Então, eu vou tentar colocar isso dentro de uma função, agrupar, reorganizar. Então, pronto. Feito isso, não tenho o que fazer aqui no negócio, não, porque já está tudo mais ou menos feito. Está o toString feito, está a main feita. Mas aí fica para vocês ainda irem se acostumando com as coisas, tá? Aí a partir da semana que vem, aí a gente começa a fazer algo um pouquinho mais exigente, mas por enquanto ainda é de boa. Ou não, está muito difícil já? Tá razoável? Estamos no ritmo, mais ou menos, né? Vocês vão me dando feedback aí, porque cada turma é única, cada turma a gente vai ter que fazer os ajustes de acordo com a dificuldade dela. Bora fazer FUP agora, só para a gente não poder voltar um pouquinho. Para FUP, pessoal, a gente tem as atividades dos estressados. github.com/cenapk estressados. Não. Estressados lá no que eu escuto pior, perdão. Estressados, ela tem várias etapas, mas a gente vai começar só com a primeira e vai começar aqui em sala de aula, tá? Então vamos lá. Aí a motivação, a brincadeira é a seguinte. Você vai ter que manipular vetores de inteiros. Só isso. Nosso objetivo nos estressados são código de manipulação de vetor. Tá? Inserir, remover, alterar, filtrar, particionar, organizar, tudo relacionado a vetor. Para ficar simples, vetores de inteiros. Para ficar mais simples, a gente tem meio que uma manipulação. Então fica assim. O valor absoluto, ele representa o quão estressada está a pessoa. Então, o 1 é uma pessoa zen e quanto maior, mais estressada a pessoa está. E para poder fazer a relação, mais um nível de relação, a gente tem que o positivo, tudo que é positivo representam os homens e os que têm sinal negativo representam as mulheres. Então, a gente poderia fazer perguntas como: quantos homens existem nessa fila? Imaginando que você tem uma fila de várias pessoas, uma atrás da outra. Então, aqui você tem o 5, o 3, pronto, você tem 2 homens e 4 mulheres.
Quantas pessoas com estresse acima de 25 a gente tem nessa fila? Tem 2 pessoas. Essas 2 mulheres, elas têm o estresse acima de 25. Tá? Então, a gente tem essas 4 atividades estressadas só para brincar de fazer função. Então, puxem aí a atividade 000, que é dos estressados 1. Para vocês começarem a fazer agora. Professor, que são 3 atividades para fazer essa semana? Então, estressados. Oi. Não. Mas todas as atividades que estão aqui tem o local para colocar lá no Moodle. Mas no Moodle tem outras coisas que eu não peço aqui. Essa foi a pergunta? É porque no Moodle tem a atividade aberta para o repositório inteiro, praticamente. Eu não entendi. Quer que eu abra o Moodle para ver se eu entendo qual é a pergunta? Tá. Eu enviei ela. Vamos dizer que não passou o chefe. Não passou. Aí já dá a nota automaticamente de abril. Não. A planilha você tem que preencher manual. A planilha você abre a planilha, aí você, eu terminei o estressados 1. Aí você vai lá e coloca assim. Entendeu? Só coloca o F, né? Não, 5, não é um S, é um 5. É porque a gente vai ter outras métricas, por exemplo, entrega atrasada. Aí a gente não ganha mais a pontuação toda, ganha parte. Entendeu? Eu não fiz todo, eu fiz só metade, mas fiz. Entendeu? Então, por enquanto, as atividades são fáceis, assim, são atividades que tem como fazer toda, você pede ajuda, a gente ainda não está com prazo. Eu ainda não estou cobrando o prazo do tipo, se não entregar o carro, eu quero que vocês entreguem até semana que vem. Semana que vem a gente não vai ter aula, por isso que eu já estou passando todas essas atividades. Tá? Então, assim, o que é que eu quero? Que daqui a 2 semanas a gente venha com o Tamagotchi pronto, o estressados 1, e se você quiser, você pode fazer o 2 também. Tá? Porque são atividades para essa semana, que vem agora, inteira, que não vai ter aula, então a gente só vai se ver daqui a 15 dias. Tá? Então vamos lá. Abra o estressados. Você abriu o estressados aí ou não? Para começar a fazer. Então, o que é o objetivo dela? O objetivo dela é, principalmente para quem veio de FUP e não trabalhou muito com funções, você começar a se acostumar com funções para tudo. CDS 03, E02. Deixa eu baixar os estressados aqui. PO 000 CPP. Tá. Os meninos mexeram. Os bolsistas estavam validando, eles acabaram alterando. É só apagar o miolo, tá? Para você fazer do zero. O de vocês também abriu com recheio as funções? Tá, apaguem, tá? O A. Então, vamos aqui para algumas observações. A maioria dessas funções, elas são funções que elas já existem implementadas na linguagem. Só que antes de a gente usar as funções prontas, é importante que você pelo menos saiba fazer. Tá? Porque às vezes
é útil você ter as suas próprias construções. E as funções, a maioria delas são simples, é um laço. Então, o que é que eu peço para vocês? Evitem mais de 3 níveis de indentação. Por exemplo, um for com outro for com outro for. Isso aqui não existe, tá? Não faça isso. Então, 2 assim, se muito necessário, tá? Se não, você deixa só um e aqui dentro invoca uma função. Por quê? Porque o objetivo 1 da nossa disciplina não é fazer código complicado, é fazer código legível. Simples e legível. Simples e legível. Então, evito fazer aqueles códigos gigantes com 3 for alinhado, 2 if, 2 else. Não, então tudo que você puder quebrar em códigos menores, em funções menores, você quebra. E a maioria desses todos aqui são códigos pequenininhos. Por exemplo, o primeiro ele pede para você verificar se existe x dentro do vetor. Então, valeu. Ele pede para você verificar se existe o x na linha do vetor. Então, como é que você vai fazer isso? Vai percorrer o vetor inteirinho. Se você encontrar, você retorna true, senão você retorna false. Esse daqui pergunta o quê? Em qual posição do vetor existe o x? Então, se você encontrar, você retorna a posição. Se você não encontrar, você retorna -1. Esse daqui, o find if é o quê? Qual a posição do primeiro homem da fila? Tá. Qual é a posição do primeiro homem da fila? Aí aqui você tem um caso, né? Se você encontrar um homem, beleza, você dá a posição dele. Mas se você não tiver nenhum homem na fila, aí você tem que informar. Então você vai lá e -1, a mesma coisa, não encontrei. Se por acaso eu não encontrei esse cara, também não encontrei. -1 se falha. Qual é o menor elemento da fila? Você vai ter que comparar os elementos. Qual é o menor? Qual é o quê? Qual? Find if. Menor elemento. Qual é a posição do menor valor? Quando você pensa em menor valor, é o menor valor mesmo. Tipo assim, -20 é menor do que 19. Só que quando ele pergunta assim, qual é a posição do homem mais calmo? O que é que você está procurando, na verdade? É o menor número maior que 0. Que para ser homem não tem que ser positivo? Então seria... E se eu perguntasse a mulher mais calma? O valor negativo mais próximo. Seria o maior valor negativo. Né? Porque calma não é próximo de 0. Então, -1 é maior do que -4. A mulher mais calma, -1 é mais calmo que -4. Quanto maior o valor absoluto, mais estressado. Então, para os homens, o valor absoluto cresce assim, né? Eles vão ficando mais estressados à medida que se afastam do 0. E para as mulheres também, elas vão ficando mais estressadas à medida que se afastam do 0. Vai ficando -4, -5, -6, -7, -8. Então, eu queria que vocês começassem agora. Comecem aí agora um pouquinho. Vamos lá fazendo os laços. Sim. Além desses caras, ela é um pouquinho diferente. Por quê? Tem só um detalhezinho. Você está vendo que eu tenho que ler uma palavra que representa um vetor? A minha entrada de dados é um vetor, só que não é um vetor composto de vários números, como a gente ali em cube. É uma palavra, tá vendo? Não tem espaço. E aí, quando vocês forem olhar lá para a função main, vocês vão ver que tem uma função lá. Tá vendo aqui, ó? str_to_vet. O que é que ela faz? Ela pega aquela palavra e transforma aquela palavra num vetor de inteiros. Aí ela faz em camadinhas, né? Tira as pontas, quebra nas vírgulas e transforma em inteiro. Você não precisa entender o que é que isso faz. Você precisa só entender que é ela que pega... Cadê? Por exemplo, vamos entender aqui o que é que isso aqui está fazendo.
Eu quero saber se tem se tem um número dentro do vetor. Ele vai aqui de dentro pegar o primeiro argumento, que seria o vetor, e mandar para esse método. O que é que esse método faz? Transforma um texto, uma palavra, em um vetor. Então, quem vai para dentro da função min não vai ser o texto, vai ser o vetor transformado. E o segundo é o elemento que eu estou procurando. Eu vou transformar de texto para número. Tá vendo? E aí, no final, eu transformo de volta em booleano. Então, assim, a main aqui ela é mais complicada do que as outras, mas é só implementar os métodos de cima. Oi. Tem um vídeo lá que é só explicando como fazer as atividades. Que mostra como é que é o conteúdo de testes, como é que mostra as testes. Vai ter que ouvir. Vai ter que ouvir, porque sempre tem que explicar como é que eu tenho que entender, porque já lá os pais ficam direitinho, não certo. Vai ver, vai ser ponto. Aí eu não demonstrei como é que funciona. Porque é
piores, não mundo desse. Ele fez A gente vai fazer os meninos da PAG. Eu pedi para os bolsistas mexerem, eles apagaram a hashtag que filtra as respostas. Aí quem quer a resposta? Aí vocês apaguem a resposta e faz de novo. Apaga a resposta e faz de novo. Aumenta tudo que você não está entendendo, aumenta todos os métodos que você não está implementando, porque ele vai ficar esperando uma resposta que não vem, porque você está retornando nada dos métodos. Entendeu? Então vamos aqui, pessoal. Deixa eu só orientar vocês em relação a como fazer as implementações. Não. Foca aqui que é importante. Primeiro, tá vendo que tem um monte de método que eu apaguei todas as implementações? Só que a main, ela ainda está invocando esses métodos, só que não tem retorno e fica dando um monte de erro. Então, o que é que você faz? Você pega e comenta tudo que você não está mexendo. Entendeu? Que agora você só tem um método que você está trabalhando. E a gente vai lá e quero saber se tem esse valor nesse vetor. Aí, como é que eu vou fazer? Percorrer o vetor inteiro para cada elemento do vetor. Se elemento for igual a x, retorna o true, se não, retorna o false. Pronto. Daqui. Se eu tentar compilar, talvez ele dê certo ou dê errado. Vamos testar. Aí você vai lá e manda rodar. Será que ele vai rodar? Ele rodou o primeiro teste. Ó. O primeiro teste passou. Só que ele falhou no segundo. Aí você vai lá e implementa o segundo. Algumas observações sobre vetores, tá? Acho que vocês já viram, ou se não viram, tem lá no vídeo, mas se viram. Você tem 3 formas de trabalhar com vetores. Vocês viram ou não viram? Ou se viram, vamos ver de novo. Você deve usar a mais simples, a que resolve o seu problema. Você precisa do índice para saber se o elemento tal ou não está no vetor? Int igual a 0, i menor que vet, ponto size e mais. Vet i. Resolve. Mas o índice, você precisa dele? Não, você não precisa dele. Então não usa o índice. Faz simples.
para cada... Isso aqui também poderia ser assim, tá? Para cada elemento no vetor. Se elemento for igual a x, então eu encontrei, eu retorno true, senão eu retorno false. Nunca tinha visto? Tá. Mas tem. Essa é a primeira forma, que é a que eles chamam de for range. Você teria a segunda forma, que é aquele formato de... Como é o nome? Aquele formato de índice. Int igual a 0 e menor do que vet.size e mais se vet igual a x. E você também teria o terceiro modelo, que seria com o modo de interadores. Para o interador começando no começo do vetor, enquanto ele não chegar no final do vetor, tá. Qual é a vantagem e desvantagem entre esses três? Primeiro, esse daqui só funciona em vetores, porque só vetores têm acesso via índice. Esse daqui funciona em qualquer estrutura, e esse daqui também funciona em qualquer estrutura. Só que esse daqui te obriga a andar por todos os elementos. Esse daqui você pode escolher por quais elementos você quer andar. Então, assim, se você não precisa de índices, usa esse. Se você precisa de índices, usa esse. Mas no futuro, quando a gente não estiver mais trabalhando com vetor, aí a gente vai ter que utilizar outros. Mas vamos por etapas. Qual é a ideia? Faz simples. O mais simples que você conseguir. O mais simples que você conseguir. Se vocês tiverem curiosidade, para tudo isso que vocês estão vendo aqui, já tem funções prontas, provavelmente na STL. Mas é primeiro melhor você aprender a construir e entender a lógica básica, e aí se você tiver curiosidade, aí você vai atrás. Ué, como é que eu sei se um elemento existe? Eu poderia usar uma função pronta da STL, que seria um find. Ué, faz uma busca do começo ao fim do vetor por x. Se essa busca não jogar no vazio, é porque eu encontrei. Mas é feio demais. É horrível isso. Entendeu? Então, ao invés de você jogar no teu código isso daqui, você pode jogar no teu código uma função mais legível, mais simples. Só que existe. E existe para todos os outros também. Tá bom? Então, é aquele aprendizado em camadas. Oi. Tá. Isso daqui é o que tem lá no Python, no Java, no JavaScript. Ele vai puxando o elemento de dentro do vetor e preenchendo a variável, até percorrer o vetor inteiro. A gente leria assim, ó, para cada elemento do vetor. Se o elemento for igual a x, retorna true. Em Python seria assim, né? Para elemento no vetor. Entendeu? Isso seria em Python. Se você tivesse em JavaScript, seria para cada elemento do vetor. Se você tivesse em Java, seria para int elemento. Em Java é 2 pontos? Lembro não, acho. Em Java é 2 pontos, é? Assim. Ok? Então, lembra. Descomenta tudo e vai fazendo de pedacinhos. Eu vou tirar as respostas automáticas que os bolsistas botaram. Os bolsistas estão me avacalhando, festa. O professor de vocês não falou disso, não? Em C++? Por quê? Ah, porque ele não queria facilitar. Ah, não, porque deve ter esquecido. Não esquecido, não. Bora lá, foco. Estou tirando as respostas. Tentem fazer aí as funçõezinhas aí, qualquer coisa que vocês me chamam, que eu vou tirando aqui as respostas. Estressado 000.
Oi. Deixa eu só. Como é que eu pegaria meio que um índice? Não teria como. Você não pega? Se você precisa de índice, você usa outro fórmula. Assim, pegar, pega. Mas se você precisa de índice, é melhor o outro. Porque você pode fazer na gambiarra também, né? A gente recebe 0. Aqui você faz um I mais aqui dentro. Exatamente. A gente recebe menos 1. Então, assim, Eu vou. então, todo foi aqui na descrição, né? Exato. Todos na descrição. Bom, O A não é difícil. O B talvez vá ser um pouquinho mais, mas é treino. Mas vamos lá, a gente vai em duas etapas. Primeiro, você vai tentar fazer e seu código vai ficar feio. Aí, quando a gente voltar daqui a 15 dias, eu faço as funçõezinhas bem pequenininhas e você vai, tinha um jeito fácil. Tinha um jeito fácil. Oi. Ele colocar aqui um retorno e achar vazio. O valor default do tipo. Booleano, o valor default é false. É a mesma forma de construir. Tudo bem, mas quando você tem isso daqui, é só para não dar erro na compilação. Entendeu? Aí a gente coloca isso daqui só para não dar erro na compilação. Estressados. B040. CD 040. Agora 32. Pronto, tirei as respostas. Isso. Aqui, você vai mudar aqui a string, né? Aí, para porque é sério, por isso que no Rascunho já tem esse código de converter a string em vetor. Pegar lá o Rascunho. Exatamente. Isso daqui transforma a string em vetor. Por isso que, antes de passar para a função, a gente pega na rua e transforma em vetor e depois passa para a função. E o include, aqui use namespace array, porque senão não vai achar as funções. Obrigado. Pode programar. Use namespace. Estou aqui, está topado, vai funcionar com qualidade, olha agora. Vocês já pagaram meu salário, então vão pagar a coxinha lá na tia, uma parte do curso vai para mim. Você sabe da vida de fronteira, eu vou comer do coração.
As aulas, vocês fazem agora. Aí a gente espera a hora do pessoal lá, vou deixar a gente ter esse lado. E aí, pessoal, vai ter uma olhada. Uma hora, 2 horas, uma hora, esse fundamento já está preso aqui no Chile, não tem que estar. Melhor que você tem que praticar. E aí, na primeira pode chamar, você está procurando um caractere ou um texto. Ah, você acha que até de trás ela é da não querer você não
Você vai construir aí só que é isso por dimensão, mas a minha quantidade porque essa pet e não é então é ou não é? E a palavra inteira dessa fonte fazer os testes, mas não ligo no momento desse fazendo. Também é. Só pode ter ou não. Vai ser na hora dessa situação. E nós trabalhamos que ele quer aprender um ponto. Assim, não cai. Já existe informação, se você quiser usar lá da... Se quer que eu coloque em qualquer lugar do pé. Não tem não. Copiei. Não, você fazer. Vai no laço, vai ter. Se tem o laço, você chega primeiro, se o primeiro não for lido, e ele só pode ser positivo ou negativo. Ele vai para isso, todos os outros têm que ser divididos. E você vai colocar isso. O vetor, ele dentro da entrada. É na mente, você vai pegar ele na mente. Da peça lá no bastão. Esse ele não consegue rodar. Sim, peraí. Aí ele não vai falar uma. Pessoal, façam só um favor para mim. Como essas ferramentas estão em desenvolvimento, às vezes eu faço atualizações. Então, se você está lá no Replit, você pode abrir lá a linha de comando, e aí eu consertei justamente esse erro ontem. Ele não está mostrando o erro de compilação. Aí você dá só um comando que ele atualiza todas as funções. O comando é esse aqui, é update.sh. Deixa eu mostrar. Você abre lá o seu Replit, abre lá a linha de comando e digita update.sh que ele vai atualizar o TK, atualizar tudo. Tá, foi mal. E aí vai aparecer o teu erro de execução, tá? Update.sh, tá vendo? Aí você dá Enter e ele vai baixar de novo as versões mais novas dos... Update. Já aparece assim, ó. Update, já?
Ele não vive, ele vai falando. Agora para todos os elementos de menores. Deixa eu só dizer que